Capítulo 0. O nascimento de Elion e a criação de Sekaidosh. No princípio, o mundo era sem forma e vazio. Havia trevas sobre a face do abismo. E ao meio dessa solidão, surge uma semente divina. Era uma semente sagrada, repleta de potencial e vida. Com o tempo, a semente foi crescendo, germinando, se desprendendo daquela escuridão. Surgindo dela, de uma maneira milagrosa, um ser de luz, esplendoroso, belo e cheio de virtude. Sendo assim, o nascimento de Elion. Após seu nascimento, o ser de luz se sentiu amargurado em meio a tanta melancolia que as trevas lhe causava. E de forma instintiva, o mesmo começou a dar forma para o mundo. Elion cria a terra para ser sua sustentação. A água para saciar sua sede. O ar para ser sua brisa. O fogo para lhe aconchegar. E cria a Varore para ser a essência da vida, surgindo as plantas e as criaturas. Sendo assim, o surgimento dos 5 elementos. A presença do ser de luz, e todas as vezes que ele utilizava seu poder, fazia a escuridão se repelir, procurar se esconder. Mas as trevas nunca sumia. Sempre estava à espreita, emanando um ar sombrio. A Era do Conflito. Com o tempo, após o Criador ter se acostumado com seus poderes, e após ter formado sua consciência por inteiro, ele repara que as trevas não tinham deixado de existir totalmente. Esse mal sempre surgia e tentava destruir o que ele havia criado. Elion percebeu que aquela escuridão, na verdade, tinha sido uma parte dele, que ele se separou de alguma forma. A escuridão alimentava-se da dor e do sofrimento, semeando o desastre. Sua presença sugava a energia vital de tudo que existia, trazendo caos e agonia. Ao perceber tamanho perigo que isso podia causar, Elion trava um longo confronto para tentar erradicar esse perigo. Um confronto entre bem e o mal. Incontáveis anos se passam e o resultado se torna surpreendente. Erradicar as trevas por completo era impossível. Elion, em sua sabedoria e poder, tentou de várias maneiras destruí-la, mas sempre falhava. Aquele mal recuava, escondia-se nas sombras mais profundas, mas nunca desaparecia. Foi então, após centenas de anos de conflito, que a verdade se revelou como um sussurro na própria essência do Criador. A escuridão não podia ser destruída, pois era mais do que uma força externa, era parte dele. Na aurora da existência, quando Elion separou de si o que havia de imperfeito, o mal nasceu, carregando um reflexo distorcido de sua própria grandiosidade. Poderoso como ele, mas corrupta e insaciável, ela existia como o eco de tudo o que ele rejeitara. Determinado a proteger sua criação, Elion usou grande parte de seu poder para selar as trevas em uma caixa feita de obsidiana. Ele construiu um templo para guardá-la, um monumento erguido em um lugar escondido nos lugares mais distantes de Sekaidosh. A batalha, porém, não se encerrou sem deixar marcas profundas. Os ecos desse confronto entre forças tão colossais moldaram Sekaidosh de forma irreversível. Os continentes foram divididos. Vastas terras submergiram, enquanto novas ilhas surgiram do caos. Vulcões nasceram como feridas abertas na crosta. Crateras colossais pontuaram o solo, e montanhas tão altas que tocavam os céus ergueram-se, imponentes e intimidadoras. O mundo, antes harmonioso, tornou-se um reflexo do conflito. Fragmentado, porém, ainda vivo.
Durante essa devastação, Elion notou a presença de uma rocha imensa, enraizada no coração de Sekaidosh, como uma testemunha silenciosa e eterna do embate primordial. Diferente de tudo ao seu redor, a rocha parecia resistir ao caos e à corrupção, permanecendo intacta, como se tivesse sido colocada ali desde o princípio da criação. O selo foi eficaz, mas nunca definitivo. Com o passar do tempo, a caixa começou a enfraquecer, como se as trevas sussurrassem em sua prisão, corroendo lentamente a barreira que as mantinha cativas. Desde então, Elion retornava ao templo a cada 100 anos, renovando o selo em um esforço constante para conter aquilo que não podia ser apagado. Contudo, cada renovação drenava imensamente sua essência, obrigando-o a repousar por um mês inteiro. Para isso, Elion escolheu a grande rocha como seu local de descanso. Ali, sua presença impregnava o mineral de energia sagrada, transformando-o pouco a pouco em um marco de poder, um farol silencioso que irradiava a pureza do Criador. Essa era ficou conhecida como a Era do Conflito, quando até mesmo o Criador lutava contra a sombra de si mesmo, e o mundo carregava em sua geografia as cicatrizes dessa batalha primordial. A criação dos humanos. Séculos se passaram após a Era do Conflito. Tudo se encontrava em uma perfeita paz. Sekaidosh não sofria mais ataques diretos da terrível escuridão. Os animais viviam em total tranquilidade, esbanjando um sentimento de gratidão pelo seu Criador. Paisagens naturais exuberantes. A paz estava estabelecida. Mas Elion tinha um sentimento de algo faltando. O seu paraíso ainda não estava completo. Um vazio ainda tomava um espaço no seu coração. Após olhar todas as suas criações, até então, ele viu que precisava de uma criatura à sua imagem e semelhança, que conversasse com ele, que lhe fizesse companhia. Ao se deparar com tais sentimentos, com os olhos cheios de compaixão e sabedoria, ele moldou o barro com suas mãos divinas, modelando cada detalhe com maestria, e com seu sopro deu a vida e alma ao ser humano. Em seu coração, Elion depositou todo o seu amor, para que o ser humano pudesse espalhar por toda Sekaidosh alegria e bondade. Dotados de livre e arbítrio, os seres humanos tecem suas histórias. Em cada decisão, em cada emoção que ecoa, caminham rumo à evolução e à glória. Eles tinham escolha de não adorar seu Criador, mas seu amor era tão puro, sua bondade tão convincente, que não havia dúvida da sua graça. Assim, o Criador não estava mais sozinho, pois encontrou na humanidade a maior devoção, e mesmo que em momentos de dúvida e dor, Ele nos guia com sua luz, trazendo amor. Os 4 pilares, os primeiros e únicos arcanjos. Após a criação da humanidade, Elion reconheceu a fragilidade de sua obra mais preciosa. Ela era vulnerável às forças do caos que ainda residiam no mundo. Mesmo com as trevas selada, Elion sabia que não era um selo infalível. De tempos em tempos, pequenas porções do poder sombrio vazavam, espalhando calamidades, doenças e infortúnios por Sekaidosh. Compreendendo que apenas reforçar o selo não seria suficiente para proteger sua criação, Elion tomou uma decisão divina. Ele uniu o poder dos 5 elementos primordiais: terra, ar, fogo, água e Varore. A fusão dessas forças perfeitas deu origem a 4 seres celestiais, moldados para serem guardiões imortais e inabaláveis, os pilares da humanidade. Gun, o pilar da coragem, assumiu a forma de um rato. Ashichan, o pilar do amor, assumiu a forma de um lobo.
Fokfádia, o pilar da força de vontade, assumiu a forma de um dragão. Atena, o pilar da sabedoria, assumiu a forma de um polvo. Cada pilar foi criado para encarnar uma virtude suprema, representando os aspectos mais nobres e essenciais da vida. Eles não apenas simbolizavam o equilíbrio e a ordem, mas também foram dotados de poderes extraordinários para combater os efeitos do vazamento das trevas e proteger os mortais de calamidades. Esses pilares, os primeiros e únicos arcanjos, eram a manifestação direta da vontade e do poder divino de Elion. Tão grandiosos em sua existência, tornaram-se a fonte de onde surgiriam os anjos. Enquanto os pilares eram únicos e insuperáveis, os anjos eram criados a partir de sua luz e força, destinados a servir como auxiliares e protetores dos mortais. Uma dimensão foi criada para ser a casa desses arcanjos e de seus descendentes, chamada o grandioso lar celeste das deidades elementais. Essa dimensão, projetada pelo próprio Elion, era um plano sagrado e oculto, separado do mundo mortal, onde os pilares poderiam meditar, vigiar e exercer seus deveres divinos. Dentro desse lar celestial, cada pilar possuía um domínio único que refletia sua essência e virtude. Esses domínios eram conectados a Sekaidosh por portais extremamente secretos. Um portal para cada domínio, conhecidos apenas pelos próprios pilares e Elion. Com a criação dos pilares, Elion assegurou que Sekaidosh teria defensores eternos contra o poder resquício das trevas. Com sua orientação e proteção, os pilares da humanidade asseguram que a humanidade caminhe rumo à evolução e à glória, enfrentando desafios com coragem, superando obstáculos com força de vontade, buscando sabedoria e compartilhando amor. Eles são a força que guia os seres humanos nas complexidades da vida. Cada pilar desempenha um papel fundamental na vida dos seres humanos, inspirando-os e protegendo-os em suas jornadas individuais. O nascimento de Sanatsa. Nos primeiros tempos da humanidade, Elion caminhava entre os mortais, compartilhando de sua sabedoria e amor com suas criações. O contato entre o Criador e os humanos era direto, próximo e frequente, criando uma era de harmonia e inspiração. Sob a presença divina, os corpos dos humanos, praticamente livres de corrupção, eram como recipientes de energia pura. Essa energia emanava de maneira natural, como um reflexo de sua essência imaculada, mas os humanos não sabiam utilizá-la ou sequer compreendiam sua existência. Movidos por um amor incondicional e uma devoção ardente a Elion, os humanos viviam suas vidas como oferendas a ele. Eram dias de admiração constante, em que a humanidade se dedicava a compreender e reverenciar o Criador. Foi nesse contexto de fervor e pureza que algo extraordinário aconteceu. A devoção coletiva e a energia que emanava dos corpos puros começaram a convergir, moldando algo novo, algo além do alcance dos mortais. Assim nasceu Sanatsa, um deus artificial, uma entidade formada pela soma do amor, da curiosidade e da energia pura dos humanos. Ele era benevolente, uma personificação das qualidades mais nobres que os humanos aspiravam: o desejo de aprender, de crescer e de explorar o desconhecido. Sanatsa não foi uma criação intencional, mas uma consequência inevitável do vínculo profundo entre Elion e sua criação. Com sua essência pura e sua ligação direta à humanidade, Sanatsa contribuiu para o florescimento dos mortais, ajudando-os a prosperar. Ele era como um reflexo da curiosidade humana, uma manifestação viva do anseio por descobrir mais sobre Elion, o mundo ao seu redor e os próprios mistérios da existência.
No início, o nascimento de Sanatsa foi um evento misterioso e confuso. Ele emergiu no mundo como uma manifestação da própria humanidade. Ele estava repleto de curiosidade e confusão, em busca de entender seu propósito e origem. Elion, os pilares e a humanidade acolheram Sanatsa com calor e aceitação. Os humanos, por sua vez, sentiram uma conexão profunda com Sanatsa, pois perceberam que ele era parte deles, uma criação divina que compartilhava sua sede de exploração e descoberta. Elion e os pilares, em sua sabedoria e vigilância, observavam com atenção a presença de Sanatsa. Embora ele fosse uma manifestação benevolente, nascido do amor e da energia pura dos humanos, havia algo em sua essência que despertava inquietação. Sua curiosidade insaciável pelo desconhecido, embora natural e fascinante, parecia ser mais do que um reflexo da humanidade. Antes mesmo do surgimento de Sanatsa, Elion e os pilares notaram um fenômeno peculiar. O desejo dos humanos de explorar o que estava além de seu alcance crescia exponencialmente. A curiosidade, que antes era uma faísca saudável de descoberta, começara a se intensificar de maneira incomum, quase como se fosse impulsionada por uma força invisível. Essa mudança não era facilmente explicável, mas Elion e os pilares tinham uma suspeita inquietante. Eles se perguntavam se esse crescimento desmedido do desejo humano pelo desconhecido poderia estar conectado a um fragmento das trevas. Embora seladas na caixa de obsidiana, as trevas ainda possuíam uma natureza astuta e sutil, e sua essência podia encontrar maneiras de se infiltrar no mundo, mesmo que de forma imperceptível. Sanatsa, sendo a personificação dessa curiosidade, tornava-se, involuntariamente, um ponto central dessa dúvida. Ele era bom, sua essência era pura, mas sua própria existência parecia estar enraizada nesse desejo insaciável de buscar o que estava além da compreensão. Elion não via maldade em Sanatsa, mas a origem de sua curiosidade levantava uma questão crucial. Poderia um fragmento das trevas ter influenciado o crescimento desse anseio humano, mesmo que de maneira imperceptível? Os pilares, cada um representando uma virtude essencial, refletiam sobre essa possibilidade com cuidado. Atena, o pilar da sabedoria, analisava o impacto dessa curiosidade na humanidade. Goun, o pilar da coragem, considerava os perigos do desconhecido. Fogfagya, o pilar da força de vontade, ponderava sobre o equilíbrio entre o desejo e o controle. E Ashichan, o pilar do amor, buscava enxergar as intenções mais profundas no coração dos humanos. Apesar da dúvida, Elion decidiu observar Sanatsa de perto, pois sua presença, até aquele momento, só havia trazido prosperidade. Mas a possibilidade de uma influência das trevas não podia ser ignorada. E isso fazia com que tanto o Criador quanto os pilares mantivessem uma vigilância atenta. Essa dúvida tornou-se um ponto crucial na história de Sekaidosh, pois, embora o bem predominasse, o eco das trevas parecia estar sempre à espreita, aguardando por uma brecha para se manifestar novamente. Seus anos iniciais foram marcados por uma busca constante por conhecimento e experiências, e seu espírito aventureiro o tornou uma figura amada por aqueles que o rodeavam. Sanatsa parecia destinado a se tornar um farol de conhecimento, um Deus que inspiraria a humanidade a crescer e prosperar. No entanto, à medida que Sanatsa crescia em poder e entendimento de sua própria existência, ele começou a sentir os sussurros e a presença insidiosa das trevas que Elion havia selado. As trevas, cientes da natureza confusa e da curiosidade inata de Sanatsa, viu isso como uma brecha perfeita para sua influência.
ela percebeu que a mente aberta de Sanatsa, que buscava constantemente respostas e aventuras, poderia ser manipulada para satisfazer seus próprios objetivos sombrios. As trevas representavam a parte corrompida do Criador, e eles eram igualmente poderosos, enfatizando que o selo não era forte o suficiente. Isso dava brecha para que ela conseguisse seduzi-lo. A queda do Deus ingênuo. Sanatsa, após anos sendo atormentado pelos chamados das trevas, decidiu ir em busca dessa voz que o atormentava, na esperança de compreender melhor sua própria existência e as trevas que o perturbavam. A jornada de Sanatsa foi uma odisseia solitária, repleta de desafios. Ele deixou para trás o conforto e a segurança que tinha conhecido como um Deus benevolente e embarcou em uma jornada através de terras desconhecidas pelos humanos e corrompidas por conta do grande conflito. Toda vez que Elion reforçava o selo das trevas, o feito demandava uma quantidade imensa de sua energia divina. Esse ritual, embora necessário, deixava o Criador exausto, sendo necessário um descanso para recuperar suas forças. Durante esses períodos, os pilares assumiam a responsabilidade de proteger Sekaidosh, assegurando que nada comprometesse o equilíbrio estabelecido. Sanatsa, cada vez mais perturbado pelos incessantes sussurros das trevas, viu nessa janela de vulnerabilidade uma oportunidade. O tormento que ele carregava crescia a cada dia, alimentado por sua curiosidade inata e pela dúvida que os ecos das trevas semeavam em sua mente. Ele sabia que, para adentrar as terras proibidas, aquelas corrompidas pela batalha primordial entre Elion e as trevas, onde ocorreu o selamento, precisava passar pelos pilares, cuja devoção e vigilância eram inabaláveis. Entre os pilares, Sanatsa escolheu Ashichan, o pilar do amor, como o foco de sua abordagem. Ashichan, conhecido por sua compaixão e confiança nos corações alheios, era o mais receptivo às dores e anseios dos outros. Sanatsa, com palavras cuidadosamente escolhidas, compartilhou seus tormentos com Ashichan, apresentando sua jornada como um ato necessário para o bem de todos. Eu preciso entender, dizia ele, com um tom de vulnerabilidade que parecia sincero. Essas vozes, esse chamado, talvez esteja ligado às trevas que Elion selou. Se eu puder desvendar o que elas querem, talvez possamos reforçar o selo de maneira definitiva e trazer paz a todos. Por muito tempo, Ashichan resistiu, hesitante. Ele sabia que as terras proibidas estavam envoltas em mistérios perigosos e que qualquer passo em falso poderia trazer calamidades. Mas o apelo de Sanatsa era profundo, e o pilar do amor não podia ignorar o sofrimento de outro, especialmente de alguém que outrora era visto como uma força benevolente para a humanidade. Após muitas conversas e argumentos, Sanatsa conseguiu ganhar a confiança de Ashichan. Contra o melhor julgamento de seus próprios instintos, o pilar cedeu e deu permissão para que ele seguisse sua jornada. Após ceder ao apelo de Sanatsa, Ashichan sabia que convencer os outros pilares seria uma tarefa árdua. A decisão de permitir que o Deus artificial adentrasse as terras proibidas era, no mínimo, controversa, e os pilares não eram conhecidos por tomarem decisões impulsivas ou negligentes. Cada um deles, representante de uma virtude essencial, tinha seus próprios critérios e preocupações quando se tratava de proteger Sekaidosh e cumprir a vontade de Elion. Ashichan reuniu os pilares no grande salão do Templo Celestial, um local sagrado onde decisões cruciais eram tomadas, que ficava na dimensão deles. A presença de Gun, o pilar da coragem,
Fogfaya, o pilar da força de vontade, e Athena, o pilar da sabedoria, tornava o ambiente carregado de gravidade. Ashichan sabia que a tarefa de persuadi-los não seria simples. Sanatsa veio até mim. Começou Ashichan, sua voz calma, mas carregada de preocupação. Ele está atormentado pelos sussurros das trevas. Ele acredita que, ao buscar respostas nas terras proibidas, poderá descobrir algo que nos ajude a proteger o selo de forma mais eficaz. Fogfágia foi o primeiro a se manifestar. Você realmente acredita que é seguro permitir isso? As terras proibidas não são apenas perigosas. Elas são uma cicatriz viva da batalha entre Elion e as trevas. Sanatsa pode não sair de lá o mesmo. Gon, com seu temperamento direto e ardente, balançou a cabeça em desacordo. É um risco desnecessário. Se há um problema, enfrentaremos juntos, como sempre fizemos. Não precisamos permitir que ele caminhe sozinho para a boca do perigo. Athena, com seus olhos cheios de sabedoria e ponderação, ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Ashichan, o amor que você sente por todos é sua maior força, mas também pode ser sua fraqueza. Você está certo de que Sanatsa não está sendo influenciado pelas trevas? A curiosidade que ele carrega pode ser algo mais profundo e sombrio do que aparenta. Ashichan suspirou, sentindo o peso das dúvidas dos outros recaírem sobre si. Eu compreendo suas preocupações, mas também acredito no bem que existe em Sanatsa. Ele é uma manifestação do que há de melhor na humanidade. Sim, sua curiosidade é intensa, mas isso não o torna uma ameaça. Ele busca respostas, não destruição. E talvez, apenas talvez, ele possa encontrar algo que nem mesmo nós conseguimos compreender. Fogfágia cruzou os braços, claramente insatisfeito. E se ele falhar? E se ele liberar algo que não podemos conter? Podemos nos dar ao luxo de assumir esse risco? Eu confio nele, respondeu Ashichan com firmeza, olhando cada um nos olhos. Se Sanatsa fosse realmente corrompido, eu sentiria isso. Ele não está mentindo sobre sua intenção de ajudar. E além disso, se nós o impedirmos, como poderemos saber se perdemos uma oportunidade única de proteger nosso mundo de forma definitiva? Depois de longos debates, repletos de dúvidas e argumentos acalorados, os pilares finalmente chegaram a um consenso relutante. A confiança de Ashichan em Sanatsa pesou na decisão, e eles decidiram permitir que o deus artificial prosseguisse em sua jornada, com a condição de que ele voltasse ao templo imediatamente após encontrar as respostas que buscava. No entanto, enquanto Ashichan sentia um alívio momentâneo por ter conseguido convencer seus irmãos, uma sombra de dúvida pairava no coração de cada pilar. A decisão estava tomada, mas todos sabiam que o preço dela poderia ser alto demais para Sekaidosh. Sanatsa havia planejado tudo meticulosamente. Ele esperara pelo momento em que Elion estivesse em repouso após reforçar o selo, pois sabia que, com o Criador vulnerável, os pilares precisariam dividir suas atenções entre proteger Sekaidosh e manter a vigilância no templo. Com a confiança de Ashichan garantida, ele tinha o respaldo necessário para justificar suas ações perante os outros pilares, garantindo que eles não interferissem. Quando finalmente chegou às terras proibidas, Sanatsa sentiu o peso das trevas ao seu redor, como se as próprias sombras do mundo estivessem vivas, observando cada passo seu. Ele sabia que não havia retorno. Sua traição a Ashichan e o engano aos outros pilares eram um preço que ele estava disposto a pagar, pois, em sua mente distorcida, acreditava que suas ações
eram justificadas pela busca por respostas. E assim, o Deus artificial caminhou para o coração do desconhecido, carregando consigo o eco das trevas e a sua traição. A despedida de Sanatsa para a humanidade foi um momento de grande pesar e resolução. Ele reuniu os humanos que o haviam acolhido e amado e compartilhou com eles sua decisão de sair em uma jornada para autoconhecimento. Mas deixou em segredo o seu verdadeiro motivo. Sanatsa pediu para os humanos que continuassem a viver em paz e em prosperidade e que honrassem Elion. Ele também fez uma promessa solene de retornar e trazer a luz de volta ao mundo que ele ajudara a prosperar. Finalmente, Sanatsa chega ao local. Ele se encontra diante de um cenário impressionante e ameaçador. Diante do desfiladeiro, Sanatsa se viu diante do local onde as trevas haviam sido seladas. Um templo colossal, erguido como um monólito de desespero e poder. Entre duas montanhas colossais, erguia-se um desfiladeiro sombrio e profundo. As montanhas pareciam tocar o céu, e a escuridão que emanava do desfiladeiro era opressora. O local era banhado por uma luz pálida e fraca, e o vento sussurrava entre as rochas, como uma lamentação constante. O terreno era árido e estéril, e as árvores que ali cresciam eram retorcidas e escuras, como se tivessem sucumbido à influência das trevas por séculos. O ar estava impregnado com um arrepio e malevolência, e Sanatsa sentiu que a própria atmosfera estava carregada de energia sinistra. As montanhas pareciam se fechar sobre ele, como se o próprio ambiente estivesse tentando impedi-lo de avançar. A aura de escuridão que pairava sobre o local era palpável, e ele soube que ali, entre as montanhas colossais, estava o epicentro das trevas que o haviam atormentado por tanto tempo. Construído originalmente como uma fortaleza da luz, o templo havia sido lentamente corroído pela energia sombria que emanava da prisão das trevas. As paredes de pedra negra, cobertas por rachaduras profundas, exalavam uma sensação de abandono e inquietude. A arquitetura, antes grandiosa, agora parecia deformada, como se o próprio templo tivesse sido moldado pelo tormento contido em seu interior. Sanatsa atravessou os portões descomunais, que rangiam como se protestassem contra sua presença. No interior, o ambiente era opressor, carregado por uma escuridão pulsante. No centro do templo, em um salão vasto e envolto em penumbra, repousava a caixa de obsidiana onde as trevas haviam sido seladas. A caixa era imensa, com superfícies negras que pareciam absorver toda a luz ao seu redor. Acorrentada por elos de metal que pulsavam com energia quase viva, a caixa estava envolta em um círculo formado por símbolos brilhantes de cada elemento: terra, ar, fogo, água e Varore. Esses símbolos emanavam uma luz vibrante, como uma barreira de poder que lutava incessantemente para conter o mal dentro da prisão. As correntes, feitas com fragmentos da essência dos próprios pilares, reverberavam com uma melodia grave e distante, como um alerta constante da ameaça contida. Enquanto Sanatsa se aproximava, um evento inesperado o fez parar. Todo o fragmento das trevas que havia escapado pelo selo, que antes vagava por Sekaidosh, começou a recuar. Como rios convergindo para um oceano, a energia sombria fluiu de todos os cantos do mundo, convergindo no templo. Sanatsa observou, atônito, enquanto a escuridão ao seu redor crescia, densa e quase palpável. Ele percebeu, com um arrepio, que aquilo tudo era um plano elaborado. O verdadeiro propósito da corrupção vazada era levá-lo até ali. Quando ele tocou as correntes da caixa, foi como se um gatilho tivesse sido acionado. A escuridão que se acumulava no local o atacou com força total, envolvendo seu corpo e sua mente
em um redemoinho de sombras. As trevas, agora unificadas, investiram contra ele, tentando possuí-lo completamente. Sanatsa resistiu com todas as suas forças, lutando contra os sussurros que o incentivavam a quebrar o selo. O ultimato de Elion. A energia que emanava do templo ao longo da batalha entre Sanatsa e as trevas era colossal, tão intensa que sua força reverberou pelos planos da existência. Os pilares, em suas dimensões sagradas, sentiram o impacto como uma onda esmagadora. Sem hesitação, abandonaram seus domínios e abriram os portais secretos para Sekaidosh, dirigindo-se ao Templo Sombrio. Quando chegaram, a cena que encontraram era aterrorizante. Sanatsa estava ajoelhado diante da caixa de obsidiana, as mãos presas às correntes pulsantes. Seu corpo brilhava com uma luz dourada que oscilava, como uma chama prestes a ser apagada, enquanto as trevas o envolviam como uma armadura de sombra viva. Os pilares tentaram intervir, lançando suas forças elementais para afastar a escuridão e libertá-lo. No entanto, as trevas pareciam uma entidade consciente, que segurava Sanatsa com firmeza e sugava seu poder divino para enfraquecê-lo e acelerar a quebra do selo. Enquanto os pilares lutavam desesperadamente para salvá-lo, Sanatsa enfrentava uma batalha infernal em sua própria mente. As trevas, liberadas por sua proximidade e famintas por sua essência divina, invadiam cada fibra de seu ser, mas não apenas de fora. Elas ressoavam com o fragmento que sempre existira nele, a curiosidade insaciável que fora, desde o princípio, sua força e sua maldição, agora distorcida e virulenta. Os sussurros, antes distantes e enigmáticos, tornaram-se um coro ensurdecedor, vozes que eram e não eram a sua própria. Você é uma aberração, Sanatsa. Uma criação de segunda ordem, nascida da cega devoção e da curiosidade insensata dos humanos. A voz das trevas sibilou, ecoando verdades amargas que ele sempre temeu. Brinquedo, Elion os ama, mas a você, ele o deixou para a deriva, esperando que sua luz fosse suficiente para cobrir a mancha de sua origem. Ele o criou para ser usado. Sanatsa cambaleou, a mente se desgastando, tentando resistir à vertigem. Eu sou mais do que isso. Ele bradou em sua mente, a voz que antes era de luz, agora um eco fraco e desesperado. Eu fui feito pelo amor e devoção deles. Eu sou parte da luz. Que luz é essa que permite o sofrimento? Zombou a escuridão com uma frieza cortante. Os humanos que você tanto ama, Sanatsa, vivem em dor, em dúvida, morrendo sem respostas. Onde está Elion nessas horas? Onde está o amor dele quando a fome e a doença ceivam os inocentes? Ele escondeu as trevas, mas não as eliminou. Ele permite que a miséria se espalhe e você, seu Deus artificial, foi um mero instrumento para apaziguar seus caprichos. A cada palavra, a visão de Sanatsa da realidade se estilhaçava. A voz da escuridão não estava apenas acusando Elion, estava revelando a ele a verdade sobre si mesmo, sobre a origem de sua incessante curiosidade.
Sua curiosidade não veio da luz, tolo. Ela foi a primeira rachadura, a semente que plantamos em seu nascimento. Um fragmento de nós se aninhou na sua criação, impulsionando-o a buscar o que era proibido. E sabe por quê? Para que você nos libertasse. Um choque gelado percorreu Sanatsa. A percepção do que as trevas diziam, a revelação de que ele havia sido corrompido desde seu surgimento, de que sua busca por respostas era, na verdade, um roteiro traçado por um fragmento sombrio em seu próprio ser, quebrou o último resquício de sua força de vontade. A verdade prometida era uma mentira cruel, um elaborado engano para que ele se tornasse a chave da própria prisão das trevas. Os dilemas, a dor das acusações e a terrível verdade de sua manipulação o enfraqueciam a cada instante. Sua força divina, já drenada, começou a vacilar perigosamente. As correntes que selavam a caixa de obsidiana estalaram com uma violência crescente, uma a uma, liberando faíscas de energia elemental que iluminavam o templo sombrio em um brilho efêmero e desesperado. O destino estava selado. Os pilares se desesperavam, mas não podiam alcançar Sanatsa, presos pela força avassaladora das trevas. Então, o inevitável aconteceu. O selo se quebrou. A caixa de obsidiana se abriu, liberando um maremoto de energia sombria. O templo tremeu, rachando suas fundações, enquanto as trevas emergiam como uma força incontrolável. Sanatsa foi consumido completamente. A luz dourada em seu corpo desapareceu, substituída por uma escuridão profunda e pulsante. Ele se ergueu do chão, mas já não era o mesmo. O Deus curioso havia morrido. No lugar, as trevas agora tinham um corpo divino, imbuído de um poder que rivalizava com o próprio Elion. No momento da quebra do selo, Elion despertou de seu descanso. Sentindo a calamidade, ele desceu àquele local junto aos pilares. Sua presença iluminou o templo como um sol nascendo em meio à noite eterna. Elion, com tristeza infinita em seu semblante, percebeu que não havia como reverter o que fora feito. Com grande esforço e dor, ele e os pilares uniram suas forças para tentar selar temporariamente Sanatsa e as trevas que o consumiam. A batalha foi feroz e devastadora. Elion lançou feixes de luz pura, enquanto os pilares, mesmo à beira da exaustão, canalizavam suas essências elementais para conter o inimigo. No final, Sanatsa foi selado novamente, mas o novo selo era frágil e instável. Os pilares estavam caídos, feridos e quase sem vida. Ao olharem para Elion, viram algo que nunca haviam presenciado. O Criador estava desgastado, sua forma divina tremulando como uma chama enfraquecida. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Elion começou a brilhar com uma intensidade tão poderosa que quase cegou os pilares. Elion. Sussurrou Ashichan com lágrimas nos olhos. Elion se dividiu em 3 partes. Uma luz pura subiu aos céus, e no alto houve um evento colossal, como se as próprias estrelas tivessem explodido em uma dança de fulgor eterno. A segunda luz se afastou e desapareceu, escondendo-se em um lugar desconhecido, além do alcance, até mesmo dos pilares. A terceira luz, porém, vagou lentamente pelos céus, cruzando o horizonte até alcançar o local onde repousava a imensa rocha que Elion utilizava para descansar. Era um ponto afastado do campo de batalha, silencioso, quase intocado pelo caos. Quando a luz desceu suavemente sobre a pedra, o lugar foi envolto por uma claridade divina. A rocha brilhou como nunca antes, e dali surgiu, como se tivesse sido moldado pelo próprio sopro da criação,
um templo magnífico. Suas torres erguiam-se aos céus, e sua grandiosidade parecia unir a terra e o divino em um só lugar. A voz de Elion ecoou nas mentes dos pilares. Vão ao templo que criei. Com esforço, ainda feridos e exaustos, os pilares seguiram o chamado e adentraram a construção recém-formada. No centro do templo, a visão que os aguardava os deixou sem palavras. Diante deles estava uma mulher de beleza indescritível, impossível de ser comparada a qualquer outra forma de vida. Sua pele era branca, mas não de um pálido frio. Era o branco mais saudável que já existira, como se sua própria carne exalasse vida em abundância. Seus cabelos, longos e lisos, desciam até o chão como uma cascata cintilante de neve e luz, cada fio refletindo o brilho eterno. Ela trajava um vestido simples, bordado de maneira sutil, mas tão puro e resplandecente que parecia feito da própria essência da santidade. Seus olhos, quando encontravam os dos pilares, revelavam um mistério inefável. Brilhavam como uma joia rara, refletindo todas as cores, como um arco-íris suave e delicado. Neles havia paz, mas também autoridade, ternura, mas também a força de quem carrega a eternidade em seu olhar. Ela andava descalça, e cada passo seu era tão leve que parecia não tocar o chão, como se flutuasse entre o céu e a terra. Sua presença enchia o ambiente de serenidade e, ao mesmo tempo, de uma reverência tão profunda que os próprios pilares, guerreiros forjados em poder, sentiram-se pequenos diante de tamanha manifestação. Eles sabiam, sem precisar de explicações, que ela falava em nome de Elion, carregando sua autoridade, mas o fazia com a suavidade da brisa mais doce, com a delicadeza de um cântico eterno. Ela falou com uma voz calma, mas firme, carregada da presença de Elion. O que aconteceu hoje estava escrito. Toda a história, até agora, está gravada naquela pedra. No centro do templo, havia uma imensa pedra com escrituras detalhadas, gravadas como se a própria eternidade tivesse marcado suas linhas. A mulher se aproximou dela com passos leves, e sua voz, suave como música, explicou aos pilares o mistério que se revelava diante deles. Elion havia se dividido em 3 partes. Uma dessas partes, disse ela, descansaria em outro plano, chamado Éden, o reino dos céus. Não seria apenas um lugar de repouso, mas o lar eterno de todos aqueles que, ao longo da história, morressem fiéis e honrassem o nome de Elion. Um plano perfeito, imaculado, onde a vida nunca mais seria corrompida pelas trevas, e onde a promessa do Criador encontraria sua plenitude. A mulher dizia essas palavras com tal serenidade que os pilares sentiram a verdade ecoar em seus próprios espíritos. O Éden não era apenas um refúgio para Elion, mas também a herança destinada a toda a humanidade que permanecesse firme diante das provações. Outra parte presentearia a humanidade com as bênçãos elementais, para que pudessem lutar contra as trevas. A terceira parte tinha um propósito misterioso e se revelaria apenas no momento certo. A humanidade é a chave para a destruição definitiva de Sanatsa, disse a mulher. Elion confiou neles, como confia em vocês. Agora, cabe a nós cumprir nossa parte nesse grande plano. Essa bênção permitiria que os seres humanos despertassem a capacidade de dominar um dos 5 elementos: terra, ar, fogo, água e Varore. Cada elemento representava uma força natural, e aqueles que recebessem a bênção poderiam aprender a controlar e canalizar essas energias elementais.
os 5 primeiros reis. Após o sacrifício de Elion e a divisão das 3 partes de sua essência, os pilares, ainda abalados pelos eventos, reuniram suas forças para cumprir a nova missão que lhes havia sido confiada. Eles se dividiram, cruzando Sekaidosh, para alertar a humanidade sobre o que havia acontecido e preparar o mundo para o que estava por vir. Os pilares falaram sobre a ameaça crescente de Sanatsa, agora totalmente consumido pelas trevas, e sobre a promessa das bênçãos divinas que Elion havia deixado como legado. Eles explicaram que a humanidade receberia dons elementais, uma força divina que lhes permitiria resistir às trevas e proteger o mundo. Com o passar dos anos, o que fora profetizado começou a se concretizar. Os primeiros humanos a despertar as bênçãos divinas emergiram, cada um com a habilidade de controlar um dos 5 elementos. Esses 5 despertos treinaram juntos, com a supervisão dos arcanjos, cada um dominando sua bênção com paciência e força, até que seus poderes atingiram seu ápice. Com o tempo, perceberam que o destino da humanidade repousava em suas mãos. Então, selaram um pacto: espalhar-se pelo mundo e fundar seus próprios reinos, garantindo que a proteção alcançasse todos os cantos de Sekaidosh.